A história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Paixão. Meu nome é Pepe, do Laos. Como muitos outros meninos da aldeia da mesma geração, tive que andar no exército quando tinha acabado de terminar o ensino médio. Eu tinha 72 metros de altura e pesava 68 quilos, e fui convocado para o exército de comando. Os árduos anos no campo de treinamento nunca esquecerei. Tive que praticar força física, artes marciais, carregar mochilas, armas, camuflagem, construir fortificações, combater e treinar disciplina militar. Essas coisas me transformaram de um estudante em um jovem forte, experiente, paciente e teimoso. Eu e minha unidade nos espalhamos no feroz campo de batalha cambojano, de Siem Diep a Sisopol, de Petit Ria a Ameza. Todos cheguei. Houve uma batalha feroz. Fomos fundo no Khmer Vermelho, na Tailândia, em 1988. Quando houve uma ordem para retirar as tropas, minha unidade deixou o Camboja e voltou para a estação vietnamita, Rio Song Be. Naquela época, eu tinha 23 anos, acostumado a treinar, marchar e lutar. Agora, sem nada para fazer a não ser conversar e esperar pelas refeições, me vejo desigual. Fui a uma famosa loja de arroz frito do Laos na região e pedi um emprego. Eu me tornei a pessoa errada, cuidando da mesa, lavando a louça, ajudando a cozinha, limpando. Durante meus dias trabalhando na loja Pho, notei uma mulher de meia idade, de estatura, proporcional, bastante charmosa. Ela costuma comer pho sozinha. Os moradores a chamavam de Miss Vitória. Ela tem um rosto gentil e bonito, fazendo as pessoas olharem para ele para sempre, sem ficarem entediadas. Sua irmã disse que, quando ela sorria, sua boca estava muito fresca. As pessoas dizem, o rosto das estrelas é assim, mas o rosto é tão fresco quanto uma flor, deve ser muito bonito. Suas sobrancelhas altas, pretas escuras e semicirculares abraçavam seus olhos, fazendo-me pensar comigo mesmo. Os cílios são todos altos, as sobrancelhas grossas devem ser muito grossas. O tipo de mulher como você, eu acho, deve ser muito exigente, apaixonada, intensa e histericamente apaixonada enquanto está com seu parceiro. Quando ela usava uma camisa de bambu enfeitada nas axilas altas, eu podia ver claramente seus braços esguios. Realmente, ela fez com que os homens não conseguissem tirar os olhos. Dona Vitória sentou-se para comer pho, revelando as coisas cheias e rechonchudas, como se convidasse seriamente. Na mente dos homens, surge a luxúria em mim. Penso em todas as coisas sujas e diversas. Imaginei a senhorita Vitória inclinada para a frente, e eu era assim. Eu bebo o sabor raivoso em minha mente. Não sei como os ocidentais chamam isso, mas, pessoalmente, chamo de tipo imaginário de empilhamento de colheres. Todos os dias, tenho que empilhar centenas de colheres para comer pho, uma de cabeça para baixo nas costas da outra. Sonhei que estava nas costas da senhorita Vitória. Estou interessado nesse tipo de analogia. Toda vez que a senhorita Vitória vinha comer pho, eu me esgueirava para trás, procurando um lugar seguro para vê-la sentar na cadeira. Imaginei as colheres empilhadas novamente. Em meus ouvidos, a voz de uma jovem suplicante sedenta ecoou. Mas é apenas um sonho, uma paranoia, uma fantasia. A senhorita Vitória ainda era uma hóspede luxuosa. Eu ainda era o garçom com uma cara morena e desleixada. Mas meu coração estava cheio de saudades e desejos pelo gosto da senhorita Vitória. Dona Vitória veio comer pho, eu cuidei dela com carinho e carinho. Então nos tornamos familiares. Eu estava incrivelmente animado. A senhora Vitória não é apenas salgada na aparência, mas também tem uma voz suave e um coração excepcionalmente gentil e claro. Seu marido estava cruzando a fronteira há 15 anos e não havia notícias. Ela tem uma filha chamada Marina, que é casada e acaba de dar à luz um filho. Marina morava com a família do marido no oeste, e a senhorita Vitória estava sozinha, cuidando das fileiras de pimenta, café e pomares.
Eu lamentei para ela, mas cedo ou mais tarde eu teria que ir para o exército e voltar para minha cidade natal, Laos, com fome e frio. Ela disse: "Isso é bom. Se quiser, você pode ficar aqui por uma fileira todos os anos. Muitas vezes você tem que contratar pessoas para fazer isso, especialmente durante a época da colheita." Eu concordei imediatamente, apesar de todos os riscos, desde que eu estivesse perto dela. Separei-me da loja de PA, voltei para a unidade que fazia os papéis de alta e depois me mudei para a fileira da Sra. Vitória, assumindo uma nova atribuição. Sou saudável, bonito, cresci no campo, acostumado a trabalhar no campo. Eu sou brilhante, aprendiz rápido. Sou simples, não fumo, não fico viciado, não como e bebo, não jogo, não gasto caro. Suportei o extremo sem reclamar e não forçar o trabalho. Assumi corajosamente minha parte e me levantei entre os homens que trabalhavam para a senhorita Vitória. Eu amo a senhorita Vitória, mas não me atrevo a blasfemar. Lamentei a ela. Mais cedo ou mais tarde, terei que ir para o exército e voltar para minha cidade natal, Laos, com fome e frio. Ela disse: "Isso é bom. Se quiser, você pode ficar aqui por uma fileira todos os anos. Muitas vezes você tem que contratar pessoas para fazer isso, especialmente durante a época da colheita." Eu concordei imediatamente, apesar de todos os riscos, desde que eu estivesse perto dela. Despedi-me da loja de pau, voltei para a unidade para fazer os papéis de quitação, mudei-me para a fileira da Sra. Vitória e consegui um novo emprego. Eu amo a senhorita Vitória, mas não me atrevo a blasfemar. Então, um dia, eu era como uma fera agressiva em uma floresta deserta. As roupas logo foram jogadas fora. A saudade que costumava cozinhar em mim agora existe, mais ousada do que nunca. Nós nos tornamos povos primitivos. A paisagem circundante, cachos de banana, canteiros de pimenta, árvores verdes e céu ensolarado e brilhante, instantaneamente se transformou em um quarto discreto, mas vasto. Pensei comigo mesmo, estávamos no Jardim do Éden, assim como Adão e Eva nos dias selvagens e puros sobre os quais eu tinha lido quando era estudante. O jardim de repente se transformou em um quarto, fileiras de pimenta, bananeiras se tornaram paredes, a grama era uma cama e o telhado era um céu azul alto. Suas mãos gentis como o vento e as nuvens me fizeram sentir o calor do sol quente. Senti sua amabilidade, o que me fez sufocar. Fiquei encostado no toco de pimenta, feliz, com o rosto voltado para o céu, respirando mais oxigênio. E a senhorita Vitória, como uma pessoa caída, chorou e riu. A teimosia de um soldado me disse para não ter pressa, para ficar calmo, para manter minhas forças, para saber esperar, para saber emboscar, para conquistar a beleza. O desejo de uma mulher nessa idade não é uma tarefa fácil. Respirei fundo, sentei-me na grama, recostei-me no toco de pimenta. A senhorita Vitória ainda enterrava a cabeça em mim, imersa, e eu estava imerso em cabelos pretos grossos e soltos. Gostei das costas brancas com suas curvas ásperas. Houve um tempo em que eu ansiava por espiá-la toda vez que ela vinha comer pho. Agora, tudo está em suas mãos. Pepe, tão feliz, tão maravilhoso, ela exclamou. Meu marido, meu amante, estou esperando por você há muito tempo. Não me deixe esperar mais. Então, aproveitamos cada momento de loucura porque estávamos felizes sob o vasto céu no jardim tranquilo. Essa refeição está para sempre na minha memória. Mais tarde, chamei-o de Echo Love, no jardim ao qual estava ligado. Durante o dia, eu era um trabalhador contratado. À noite, eu me tornei seu marido. Todos os dias vou ao jardim para capinar. À noite, eu também a capinava. De manhã fui até a árvore. À noite fui para sua terra marcada. Todos os dias eu colho pimenta. À noite colho pêssegos. Todos os dias visito Jaca. À noite também dei tapinhas na cesta de gorjetas. Todos os dias bebo água de coco. À noite bebia água benta em suas roupas. Durante o dia eu arava a terra, cavava lagoas e soltava peixes.
À noite eu era o mesmo, mas em outro mundo. Com o passar dos anos, eu tinha 28 anos. 5 anos fazendo o mesmo trabalho. Fiz jardinagem e acompanhei Dona Vitória com paciência, persistência, paixão, incansavelmente. Eu vivo pacificamente em uma concha chamativa. Durante o dia, ele ia ser um trabalhador dedicado. À noite, ele era o soberano na cama. A senhorita Vitória ainda era uma senhoria fria e severa durante o dia. À noite, ele se tornou escravo de seu amor, entregando-se ao seu serviço para mim. Eu desempenhei o papel perfeitamente, tornando-me uma pessoa com várias personalidades. Um servo trabalhador, um amante dedicado. Aqui, lutei com os campos, jardinagem e ser marido ao mesmo tempo. 2 nobres e grandes missões sobre meus ombros, mas sempre as cumpre. Com o passar dos anos, entrei na idade de 29 anos. Ainda acompanho Dona Vitória com paciência, persistência, paixão, incansavelmente. Quanto mais velho fico, mais jovem e bonita ela se torna, e ela tem uma vitalidade intensa. Ela costuma usar roupas apertadas com cintura de formiga, quente como se quisesse queimar todos os olhos dos homens. Perto do ano novo, meus pais vieram do Laos para me visitar. Meu pai disse: 30 filhos, quando você tiver 30, você deve se casar. Minha mãe foi mais suave, dizendo que me dá a escolha. Caso contrário, ela já teria marcado uma menina no campo. Meus pais me deram 1 ano para me preparar. O prazo era o ano novo do ano que vem. Eu tinha que ter uma esposa. Depois de uma breve visita, meus pais voltaram para o Laos. Eu trouxe isso para a senhorita Vitória. Ela estava triste, com medo de perder um ao outro. Eu te amo apaixonadamente. Apaixonadamente. Não posso te perder. O caráter do soldado em mim despertou novamente. Decidi guardar a máscara que minha tia e eu usávamos há anos e decidi sair para a luz. Nós nos tornamos marido e mulher oficiais. Eu amaldiçoo preconceitos estreitos, velhas normas. Homens com esposas mais jovens são aceitos, mas o contrário não é permitido. Meu sangue parecia ferver. Derrubei todas as fortalezas, todas as brilhantes lanças feudais que estavam amarradas na minha cabeça há muito tempo. Loucos, ela e eu estávamos em um estado de espírito diferente, mais digno, mais metódico, mais aberto, mais sério e mais violento. Dona Vitória se contorcia de felicidade, sua voz saindo em voz alta, sem dissimulação, sem medo de palavras falsas. Finalmente, assim como meus pais desejavam, levei a senhora Vitória, minha esposa, nora da família, de volta à minha cidade natal para o ano novo, para conhecer meus parentes. Após a oferta da véspera de ano novo, meus pais saíram de férias e minha irmã voltou para a casa do marido no mesmo bairro. Comecei minha noite de núpcias em uma cama de bambu, ao lado do altar ancestral. A fumaça fraca da noite me fez pensar se esta cama de bambu poderia suportar minha força e o peso de nós dois. Finalmente, descemos para o chão. Lembrei-me do provérbio: uma faca afiada não é igual à certeza. Então brincou com a senhorita Vitória. Ei, agora você sabe o que é um sapo trêmulo? O cheiro de fumaça da véspera de Ano Novo, junto com o cheiro da mulher, me deixou louco. Se não fosse pelos meus pais na sala ao lado, eu provavelmente teria gritado de alegria. A senhorita Vitória sussurrou baixinho: por que você está tão bem hoje? Esta noite é a noite do mestre. Eu tenho o poder dos deuses, da pátria. Ficamos em nossa casa de infância, cheia de lembranças de papagaios, sapos trêmulos e todos os tipos de insetos de nossa terra natal. O vento frio do porco do inverno assobiava pela porta. Estávamos juntos em casa. Finalmente, ela se apoiou no meu ombro, não havia distância entre nós dois, e adormeceu. Na manhã do primeiro ano novo, meu cunhado e eu servimos o vinho de nosso pai na barraca de madeira, no meio da casa, em frente ao altar, e os restos mortais de meu irmão, que morreu no Camboja em 1972. Dona Vitória sentou-se ao meu lado, e minha mãe e minha irmã também se sentaram ao meu lado, testemunhando a história do início do ano. Meu pai tomou um gole de vinho, colocou o copo na bandeja e disse:
Meu irmão se sacrificou. Eu sou o mais novo, mas agora que sou o filho mais velho, tenho que assumir a missão de minha família e família. Eu disse: Pai, estou sendo uma criança, servindo a piedade filial, obedecendo aos meus pais. Querendo que eu me casasse, trouxe minha esposa de volta para estrear. Também contribuí para a produção de pregos, construídos a partir da estrada ancestral. Meu pai foi duro. Os pais não precisam servir, eles não precisam ser pregados. O que os pais precisam é que o marido e a mulher tenham um filho para seguir a linha. Meu irmão se foi, eu tenho que suportar. Todos ficaram em silêncio e a atmosfera na casa pareceu parar. Meu rosto estava queimando. A senhorita Vitória implorou permissão para falar, seu sotaque sulista acalmando o ar. Ela disse: Minha esposa e eu teremos um filho para nossos pais. Esta é uma promessa sagrada na manhã do primeiro dia do ano, em frente ao altar ancestral, diante da foto de meu irmão, diante de meus pais e irmãos e irmãs. Mas em meu coração, uma preocupação surgiu. A senhorita Vitória era velha, como poderia engravidar? Como faço para cumprir essa promessa? Eu gaguejei. Ou seus pais estão adotando? Minha mãe foi dura. Os pais precisam de parentes consanguíneos. Não tenho intenção de adotar uma criança para caridade. Na véspera do primeiro ano novo, Vitória e eu nos abraçamos, na esperança de criar um sucessor. Pedi à alma do meu irmão errante que me abençoasse, que me concedesse a mim e à senhorita Vitória um milagre. O desejo me deixou com raiva como um vulcão jorrando na lava. A senhorita Vitória era suave, selvagem, com olhos opacos e selvagens. De repente, lembrei-me das palavras da Bíblia. Quem pedir, receberá, e quem bater à porta será aberto. Implorei ao Altíssimo que me desse um filho com a senhorita Vitória. Naquela noite, usei toda a força de um homem, a força de meus ancestrais, a sacralidade, o amor e a paixão. Nós dois esperávamos que um milagre viesse. O ano novo passou rapidamente. Nos separamos. Voltamos ao Vietnã, carregando uma missão impossível. Meu coração estava pesado. Como a senhorita Vitória poderia engravidar nessa idade? Como superei a fortaleza invisível dos costumes feudais? Por que ter filhos? Por que meninos? Por que seguir a linhagem? Essas perguntas causaram terremotos em meu coração, uma colisão entre amor e responsabilidade para com minha família. Marina, filha de Dona Vitória, era linda, salgada, como a mãe. Marina é casada com seu marido mais velho, de 58 anos, que é dono de uma balsa em Saigon, o Oeste. Marina deu à luz sua primeira filha, chamada Rússia. Marina e seu marido viviam pacificamente, mas um dia, mãe e filha foram expulsas da casa de seu marido. Marina levou a pequena Jussara de volta para a casa da senhorita Vitória. Nessa época, a senhora Vitória e eu havíamos tornado público nosso relacionamento, mas eu ainda era como um trabalhador diligente no pomar. A senhorita Vitória ainda é uma soberana poderosa e graciosa. Eu ainda estava fascinado pelo que tinha, e a senhorita Vitória me cobiçava todas as noites. O fardo psicológico de ter um filho em nossos ombros é como uma maldição da qual não se pode escapar, deixando-nos deprimidos. Visitamos muitas clínicas obstétricas e especialistas, mas recebemos apenas conselhos pessimistas. Todas as possibilidades foram levadas em consideração. As chances de sucesso são muito baixas. As complicações para as mães e as deformidades para as crianças são muito altas. Além disso, os profissionais recusam serviços por razões éticas e legais. Quanto mais pessimista eu ficava, mais me aproximava da senhorita Vitória. Eu era como um lobo feroz, atacado, mordido. Joguei a isca em pedaços antes de engolir. Vitória é uma oponente arrogante. Sua saúde é boa, sua fisiologia é abundante, suas emoções são apaixonadas e sua experiência na cama é supérflua. Portanto, ela pode vir comigo a noite toda sem se cansar. Recentemente sinto que mudei. Eu tenho todos o meu ódio pelo destino. Não a provoque.
Por que o Criador não me deu um filho com quem eu amava? Essa pergunta continuava rasgando meu coração, minha mente. Eu era como um leão glorioso, um homem ganancioso, um escravo leal. Quantos anos vivemos juntos? Naquela noite, deitado ao lado de Dona Vitória, lembrei-me secretamente da história da loja de Fall nos velhos tempos. Dona Vitória disse: "Me diga, eu gosto de ouvir." Eu disse. Naquela refeição, por volta das 10 horas da manhã, o número de clientes que vinham ao restaurante foi reduzido. A senhorita Vitória chegou, vestindo uma camiseta branca e shorts. Parecia que ela acabara de voltar do exercício matinal. Seu rosto estava fresco, sem maquiagem, cheio de energia, transbordando, revelando as alças pela faixa fina. O suor encharcado deixou a camisa ainda mais pronunciada. Como pode um garoto de 20 e poucos anos, como eu, suportar isso? Imediatamente encontrei um cantinho escondido seguro. Olhei para a senhorita Vitória e imaginei a cena de empilhar colheres. Dona Vitória sorriu e me beijou com carinho. Hoje olho para trás em memórias antigas. Quero encenar de novo, não na imaginação, mas na realidade. Somos como artistas que executam uma música sinfônica, às vezes suave e suave, às vezes sincera, às vezes silenciosa como uma maré, às vezes unificada, gritando como o vento varrendo as ondas. O ano novo chegou novamente, e por um ano estive com a senhorita Vitória. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, esperamos por um milagre, mas o milagre não vem. Conversamos sobre a contratação de uma pessoa grávida. Na véspera de Ano Novo, Dona Vitória disse com tristeza: "O céu nos prendeu, não podemos ter filhos juntos. Sinto que entrei na menopausa. Ou você está procurando outra pessoa? Sua força só precisa de uma noite com a jovem. Eu tenho um filho, agradeço às pessoas. E então eu trago meu filho aqui. Eu o crio. Mérito não é igual a nutrir. Seus pais vão aceitar." Eu perguntei: "Você está brincando ou é real?" A senhorita Vitória disse: "Sério." Eu respondi: "Tudo bem, mas eu quero ter um filho com você." A senhorita Vitória ficou emocionada. "Obrigada por sua lealdade a mim." Ela chorou. Eu beijei as lágrimas salgadas e quentes rolando pelo meu rosto. Eu a abracei em meus braços e disse: "Ok, mas dessa forma pode ter consequências imprevisíveis. As pessoas podem mudar de ideia, não entregar seus filhos, depois chantagear, depois epidemias ou inúmeras disputas e riscos." Refletimos em nossos corações, atormentados pela moralidade, legalidade e responsabilidade. Na manhã seguinte, enquanto eu capinava o jardim, a senhorita Vitória veio e me disse para fazer uma pausa na conversa. Ela disse: "Eu penso sobre isso com cuidado. Não tenho que procurar estranhos. Marina, minha filha, é jovem, forte e carrega seu sangue. Ela engravidou para mim em meu nome." Ela explicou ainda: "Mamãe caiu, eu levantei. Ele mora em sua própria casa, discreta, conveniente para cuidar e livre de doenças ou riscos." Eu disse: "Bom, mas Marina deve ter sofrido." Dona Vitória tranquilizou: "Já conversei com ele nos ama, ele ajuda. Vou acompanhá-lo até obter o resultado. Depois, calcularei os próximos passos." Naquela noite, quando a pequena Jussara estava dormindo, chamei Marina para o quarto. No início, conversamos para nos aproximarmos e nos conhecermos. Marina estava com minha mãe, eu estava do outro lado. Marina começou a contar o que havia acontecido na casa do marido. Ela disse: "Quando meus pés estavam molhados e meus pés estavam secos, a família do meu marido deu as boas-vindas a um velho amigo do meu marido dos sectar para comemorar o ano novo. O nome do marido é João, o nome da esposa é Hang. Na véspera de ano novo, os 4 estavam bêbados. Quando acordei na manhã seguinte, me vi deitado na cama, sem roupas. A pessoa deitada ao lado dele era João, que também não tinha um pedaço de pano para cobrir o corpo. No chão, meu marido estava enrolado no canto. Marina engasgou e continuou: "Na minha embriaguez, lembro-me por um momento que alguém, parecia 2 pessoas,
me carregou para a cama e jogou minhas roupas fora. Ouço o riso de uma mulher, quando está perto, quando está longe, como fantasmas, fingindo ser. Mas eu estava completamente desamparado, como ser esmagado por uma sombra, e só conseguia ficar quieto e suportar. Alguém humilhou Marina deliberadamente, e então ela engravidou. O bebê Jussara é considerado o filho dos dois. Eles vivem pacificamente juntos e a bebê Jussara tem mais de 5 anos. 6 anos depois, Thaís, sua amante que estava presente na festa de Réveillon, voltou a Cantó para persuadir seu pai. Thaís conta a história da festa de fim de ano para o marido de Marina. Thaís disse que naquela noite, João e sua esposa não estavam bêbados. Eles conspiraram para dar álcool a Marina e seu marido. Thaís monta uma armadilha para que o marido de Marina tenha uma chance com Thaís, pois Thaís é velha e não pode ter filhos. Então ela toma-se iniciativa em todas as situações. Quando o marido de Marina estava completamente inconsciente, João tomou medidas contra Marina. Naquela época, Marina tinha apenas 18 anos, era muito bonita e extremamente atraente. João engravidou Marina e Jussara era o bebê de João. Ao ouvir essa história, o marido de Marina ficou entorpecido. Ele levou o bebê Jussara para um teste de DNA e os resultados foram exatamente como foram ditos. Marina e a bebê Jussara foram expulsas de casa. Marina está triste pelo destino, ama sua mãe, ama seus filhos, não tem nada ali a perder, aceita tudo. Algumas semanas depois, nos aproximamos, solidários com cada destino. Marina foi humilhada, prejudicada, desprezada pelo marido e pela família do marido e abandonada. Dona Vitória sofreu muitos insultos e ciúmes. Quanto a mim, tenho um enorme baú de tristeza com minha família, sociedade e amigos. Todo mundo me amaldiçoou por ser engraçado, estúpido, pilotar o avião de uma velhinha. Mas decidimos remover o presépio e o livro da gaiola juntos, ajudando um ao outro a superar nosso destino. Dona Vitória calculou uma data para Marina realizarmos nosso plano. Os dois estavam na cama, conversando e se aquecendo. A luz era suave. Marina estava deitada na cama. Apenas uma peça de roupa íntima permaneceu. Reconheci Marina, como uma cópia de sua mãe. Olhos grandes, longas sobrancelhas negras, nos cantos dos olhos, um rosto delicado e bonito. Marina tem cerca de 1,60 metros de altura, com um físico harmonioso e proporcional. Agora, acabei de aprender o ditado do meu antigo colega de classe. Primeiro olhar, segunda pele. Eu estava com medo de que a senhorita Vitória ficasse com ciúmes. O ciúme das mulheres vem de repente, cruel e imprevisivelmente. Escondi meu desejo quando vi Marina. Fui discreto, não querendo que a senhorita Vitória descobrisse que eu estava muito ansioso. Comecei delicadamente, discretamente, gentilmente e lentamente. A senhorita Vitória encorajou Marina e eu. Ela disse: "Você tem que ser mais ousado. Você tem que fazer Marina ter impulsos fortes e extremos." Como se viu, Miss Vitória não era apenas bonita, mas também possuía um grande conhecimento que diziam abrir seu coração. Meu coração começou a superar meu constrangimento e surpresa iniciais. Comecei com um beijo gentil e apaixonado. Reconheci o sabor salgado e perfumado de Marina. Os sentimentos de Marina também são apaixonados. Apaixonados, meio surpresos, meio desajeitados, meio sedentos, meio tímidos. A senhorita Vitória não aguentou e saiu. Marina disse: "Vejo que o pai de Pepe vai ser uma pessoa grávida para mim. Só tenho medo de que minha mãe sofra quando eu vir essa cena." A senhorita Vitória respondeu: "Não, acho que não. Tenho uma grande responsabilidade por minha mãe. Essa é a virtude do sacrifício, eu tenho que agradecer. Além disso, ela estava cheia, desfrutava de tantos momentos sublimes, tantas noites de afogamento. Então, uma mãe que tem mais de 40 anos, mas tem um marido na casa dos 20 anos, o que é mais maravilhoso?
É uma bênção, um favor, uma bênção. Também quero compartilhar um pouco com minha filha adulta. Oh, meu Deus, você é tão nobre! As pessoas podem dar dinheiro e propriedades umas às outras, mas desistir de seus maridos, dar seu amor e amor aos outros, e agora eu vou ver isso. Não pude atrasar o jogo. Abaixei-me para beijar a área do colarinho e mordi a cabaça de pêssego com força, para que Marina percebesse que eu estava com ela. Ainda mais do que minha mão foi para a floresta, eu a forcei a se juntar a mim. Depois de um tempo, levantei-me e puxei a cabeça de Marina de volta para o menino e a fiz cuidar dele com a boca. O escudo que eu sentia estava cheio de satisfação, dormência e emoções infinitas. Então, a cumprimentei com uma rede que perturbou a floresta de Marina. Enquanto nós dois nos entrelaçávamos como dois animais se desejando, o quarto se encheu de suaves sons de amor. Minha respiração gradualmente aumentou, junto com o calor do meu corpo, fazendo com que ambos sentíssemos que pertencíamos um ao outro como um só. Meu coração começou a ter alguma emoção misturada, e ela continuou a permanecer nele. Daquela noite em diante, me tornei marido, mãe e filho. Fiz sexo com Victoria em público. Mas com Marina, as coisas eram mais privadas, geralmente quando Victoria não estava em casa. Embora mantivesse uma posição equilibrada e delicada, Victoria ainda era uma amante linda e autoritária. Marina ainda era uma filha que obedecia à mãe, mas era mais feliz. Nossa família vivia em paz, serenidade e privacidade. No mês seguinte, Marina deu à luz. De fato, o milagre que eu esperava havia acontecido. A boa notícia havia chegado para nós. No terceiro mês, o ultrassom mostrou que o bebê era um menino. A barriga de Marina começou a crescer. Combinamos de levá-la de volta ao Laos, tanto para evitar o barulho da região, quanto para agradar meus pais. Victoria e Marina eram bastante parecidas em forma física e traços faciais. Seus pais não a reconheceram. Eles simplesmente pensaram que Marina era a mulher que eu havia trazido de volta à minha cidade natal para a véspera de Ano Novo, 2 anos antes, a que havia prometido dar à luz um filho em frente ao altar ancestral, na frente dos meus pais no dia de Ano Novo. Além disso, meus pais não se importavam se era Marina ou Victoria. Eles estavam apenas felizes em ver que eu havia cumprido minha promessa de ter um neto. Essa foi a maior alegria para nossa família. Ajudei Marina a contatar meus sogros laosianos. Meu irmão e minha irmã ajudaram a encontrar um obstetra e reservaram uma cama de hospital. Victoria disse que, depois que Marina nascesse, sua mãe ficaria com os sogros até que ela se recuperasse. E então ela os contaria. Sem Victoria, Marina e eu estávamos livres. O apoio da família fez com que Marina se sentisse próxima e sincera. Simplesmente agimos como marido e mulher. Testemunhei as mudanças pelas quais as mulheres passam durante a gravidez. A mentalidade da Marina mudou. Ela se tornou mais exigente. Claro, eu sempre lhe dei tudo. Marina não tinha mais medo. Às vezes, ela dizia, está muito frio. Eu fervia água e dava banho na Marina, principalmente quando a data do parto se aproximava. Com seu corpo enorme, Marina não conseguia nem se esfregar. Eu dava banho na Marina e admirava seu castelo misterioso e harmonioso. Quanto mais velha ela ficava, mais exigente ela se tornava. Parecia que ela sentia que o tempo maravilhoso entre mãe e filho estava se encurtando. Então ela aproveitava. Eu também entendia que Marina estava entrando na sua melhor fase e era solteira. Agora, quando tinha a chance, era como uma fera faminta caçando uma presa. Eu era marido da Dona Vitória há 2 anos e às vezes me sentia cansado e indiferente. Mas agora, quando tinha a oportunidade de estar legalmente com a filha da minha esposa, eu também a amava apaixonadamente. Ele era jovem, estranho, novo e meu benfeitor. Eu servia a Marina dia e noite, sem enfrentar dificuldades ou fadiga. À noite, na pequena casa dos meus pais, tínhamos que ser muito discretos. Muitas vezes comíamos de forma estranha e não podíamos gritar nem fazer barulho.
À medida que a data prevista para o parto se aproximava, eu disse a Marina: vou aproveitar a oportunidade para viajar por alguns dias, mudar de ambiente e relaxar antes do parto. Marina concordou. Alugamos um hotel na cidade, a 20 quilômetros da minha cidade natal. A noite caiu, o ar de outubro estava frio. Fomos dar uma volta. Contei a Marina que meus pais só tinham visto Victoria uma vez e nunca tinham visto Marina antes. Então, eles pensaram que ela era Victoria. O mais importante é que meus pais estavam muito felizes porque seu desejo estava prestes a se realizar. Tudo foi cuidadosamente preparado, apenas esperando o dia em que Marina desse à luz. Os movimentos de Marina estavam ficando cada vez mais difíceis. Seu peso havia aumentado para 16 quilos. Marina sorriu e disse: desde que cheguei ao Laos, tenho tido liberdade e me exercito todas as noites. Então, tudo em mim é grandioso. Sorri e respondi: quanto maior, melhor. Eu não disse aproveitar metade da minha vida com um feiticeiro. Marina olhou para mim, apertando-me contra o corpo, com a cabeça erguida, e esperou. Caminhamos pela rua, observando a cena noturna sombria do delta. Foi interessante quando Marina segurou minha mão. Meu coração estava em paz. Eu disse a Marina: estamos juntos em paz. Esta noite estarei com você em serenidade. Marina se aconchegou a mim. Caminhou lentamente pela rua, procurando um restaurante. Somos iguais, não muito exigentes em comer. De volta ao banheiro, Marina e eu tomamos banho juntos. Jogamos água quente e ficamos de molho. Nós nos divertimos como duas crianças. Estou absolutamente relaxado, não me preocupo com as tarefas diárias. Minha mente estava martelando sobre o nascimento do meu primeiro filho, que meus pais sempre desejaram. Nosso dinheiro, renda e ambiente também são favoráveis. Agora, tenho 2 esposas, também 2 mães e filhos, que são lindas e bonitas. O orgulho que estava escondido em mim aumentou. Tive mães e filhas, 2 gerações em uma família, com voluntariedade, amor e respeito, sem ciúme, ódio, trapaça ou confusão. Eu estava nadando em uma corrente de pensamento quando Marina perguntou: o que você está pensando? Eu disse: estou pensando em você, na sua arte de colchas. Marina riu e perguntou novamente: o que você acha de mim? Eu respondi. Disse que quanto mais velho o gengibre, mais picante ele é. A fruta não é exagerada. Você está cada vez mais imerso em mim. Seu cabelo é como uma nuvem voadora, seu rosto é santo como um anjo. Marina sorriu e disse: dizem que os homens de Ki do Norte são bons em flertar com garotas. Não é errado. No mês seguinte, Marina deu à luz. A mãe era redonda e a criança quadrada. Chamei meu filho de Tomé, comemorando a terra do Vietnã onde eu estava ligado. A lua do amor subiu atordoada. Meu filho tem 3 anos. Eu moro com meus avós. De vez em quando, Marina e eu visitávamos. Eu trabalho duro com a horta, e a senhorita Vitória tem dificuldade com o mercado. Marina cuida das tarefas domésticas, e a bebê Jussara acaba de entrar na puberdade. Vivemos pacificamente no jardim tranquilo do Sudeste. Meu telefone tocou no meio da noite. Notei a voz da minha irmã embargada. Papai acabou de falecer devido a um acidente vascular cerebral. Entrei em pânico e corri para o aeroporto, de volta ao Laos à noite. Voltei a tempo de ver o rosto do meu pai pela última vez, antes de fazer a cerimônia de mortalha e entrar na alfândega. Vendo meu pai calmamente em 1000 noites de sono de outono, meu coração é gentil e dolorido. Eu usava roupas de luto feitas de pano de balde branco, usava um chapéu de palha embrulhado em embalagens de banana, segurava uma vara de bambu na mão, ficava ao lado do caixão de meu pai para me curvar e saudar aqueles que vinham prestar homenagem. Todo o meu corpo foi deslocado, meu coração foi partido. Enterrei-me na dor, tentando engolir a angústia do corpo e do espírito. Chorei silenciosamente, adorei o grande arranjo que falhou, amei minha mãe, que estava tarde da noite, amei o irmão talentoso que era alto e baixo.
Amei a irmã, que era uma mulher multitalentosa, e amei a senhorita Vitória e Marina, que tiveram azar. Meu espírito está vagando para o reino infinito, cheio de eventos entrelaçados. De repente, ouviu-se uma saudação por trás. O menino mais novo acaba de voltar para lamentar a tia professora. Fiquei surpreso com a maneira como fui abordado, e quando me virei, vi um rosto feminino bonito, nobre, estranho e familiar. Alguns momentos de surpresa, percebi que era Ananda, ex-aluna do meu pai. O passado é tão amargo quanto o vento, como a chuva correndo para me cercar. Meu pai costumava ensinar inglês em uma escola pedagógica na província, e a senhora Ananda é aluna do departamento de inglês. A casa dela fica a cerca de 10 quilômetros da minha casa. Todo feriado de Ano Novo, ela visita e depois se familiariza com sua família. No verão, o trabalho agrícola é árduo. Ela costuma passar por aqui para ajudar minha mãe. Entre mim e você, como duas irmãs. Às vezes como duas amigas. Às vezes como uma professora e uma aluna. Ainda me lembro das noites frias de inverno. Minha irmã e eu estávamos juntas em um ninho de palha quente no canto da casa. Cobrimos nossas cabeças com a lamparina a óleo, lemos romances, choramos juntos, rimos juntos em cada evento, altos e baixos, sorte e amargura dos personagens. Estávamos preocupados, nostálgicos, ressentidos, zangados com os jogos fantasmagóricos do Deus do Amor com Hermia Diem e o poeta Lander, na famosa peça Sonho de uma Noite de Verão. A certa altura, coramos, atordoados com a trama do vento promíscuo, boêmio e enganoso que causou danos à vela. Sentamos perto, um do outro. Eu ouvi sua respiração, cheirei seu cabelo, cheirei sua filha. Sua mão descansou no meu ombro suavemente. Suas pernas eram macias e seus olhos eram suaves perto dos meus. Meu coração queimou. Percebi que as calças que eu estava vestindo estavam extraordinariamente distorcidas. Eu estava envergonhado, escondendo minha culpa. À tardes de outubro, recolhemos palha de arroz para amanhã podermos arar os campos. Depois de carregar os últimos feixes de palha, já estava escuro. A irmã Ananda e eu caímos em uma pilha de palha. A palha cobre a cabeça, a palha rola sob os pés. Nós lutamos, beliscamos e brincamos como duas crianças. Seu cabelo estava enrolado no meu pescoço. Meu corpo estava quente, e uma sensação estranha se espalhou por todo o meu corpo. Eu acho que são apenas solavancos inocentes e não intencionais. Minha mãe costumava dizer que a senhora Ananda era linda. Linda, com cintura de abelha, e era boa em mimar o marido e criar os filhos. A senhora Ananda é uma mulher de sorte, com uma maneira conveniente de dar à luz, de acordo com sua aparência. Quem quer que se case com ela é muito sortudo e abençoado. Um adolescente como eu é muito obscuro, se não finalmente, sobre como avaliar a aparência de uma mulher. Discuti com minha mãe. Não precisamos amarrar a parte inferior das costas da abelha, não precisamos expandir aqui e ali. Essas são ideias feudais, conservadoras e retrógradas. Nossa geração é um ideal, um sonho, uma ambição, uma dedicação, um sacrifício, um esforço. Minha mãe suspirou e repreendeu. O irmão mais novo é apenas mais sábio do que diz. Naquela época, eu estava a 1 ano do ensino médio. Meu pai se aposentou, passou um tempo com sua família e estudou inglês comigo. A senhora Ananda entrou em seu último ano de faculdade. Ocupada trabalhando em sua tese de graduação, então ela costumava passar em minha casa para fazer as perguntas de meu pai. Como resultado, temos mais oportunidades de embrulhar tangerinas. Em uma noite de final de outono, o vento estava frio. A senhora Ananda visitou. Por acaso, havia uma trupe de remo na província para se apresentar. Os aldeões se arrastaram como se fossem crianças. Minha irmã e eu chegamos cedo, escolhendo um assento de costas para o toco da figueira de bengala. Estava frio. Minha irmã e eu estávamos juntas. Senti o cheiro do cabelo do shampoo Bode, muito suave e agradável. O calor dela me fez irradiar. Ela segurou minha mão,
Meu corpo estava cheio de emoção. Quando as luzes se apagam, o som de tambores, batidas, tambores e flautas ecoa, misturando-se com a voz feminina em êxtase ao ritmo engraçado e familiar do Delta. Ir ao mercado Doc, sentar no toco de uma figueira de bengala, ver você vendendo vinho, vestindo uma velha camisa marrom. Às vezes, a irmã Ananda segurava minha mão com força, como se quisesse enviar uma mensagem. Eu acho que ela estava expressando emoções agridoces antes da cena no palco. Uma atriz vestindo um babador, uma camisa de 4 corpos, saiu com uma postura de empurrar, balançar e balançar. A mesma melodia da Ilha Lieu gritou como uma reprovação. Daoleu está sozinho, quem vai, garota? Daoleu está sozinho, olha, os 2 ombros ainda estão sobrecarregados, deixando Nha Cheng, o diário está muito longe. A tristeza surgiu em meu coração quando ouvi a letra. A irmã Ananda segurou minha mão com mais força. Estava escuro, no palco. As luzes se apagaram, e a cena de Tuivan, com os cabelos soltos, apareceu no rio na noite sombria. Uma voz vermelha gritou: Vermelho, vermelho! Um grito terrível soou. O público se virou para o palco, soluçando com a frágil fortuna da garota, agarrando-se à situação difícil, sedento de amor, querendo correr e quebrar os grilhões. A irmã Ananda pegou minha mão e sussurrou em seu ouvido: Estou com tanta dificuldade para respirar. Aqui, neste lugar também. Tem que ser assim para ajudar. Não tenho coragem de ouvir remo. A sensação de dormência e dormência se espalhou por todo o corpo. Depois de um tempo, ela reclamou que estava cansada e queria descansar. Eu obedientemente a segui. Quando cheguei em casa, meus pais estavam dormindo. O espaço estava tão silencioso que o som dos mosquitos voando podia ser ouvido claramente. O céu está escuro, mas virtual, sob a luz da lua. Ela piscou e me convidou para o jardim. Ela estava com tanta pressa que me fez cair na toranja. Ela tomou a iniciativa ao ponto da loucura e eu respondi com entusiasmo ao ponto da intensidade. Meu corpo estava quente, suando profusamente, e todo o meu corpo estava dormente. Eu estava desorientado. O medo de cometer um crime me dominou. A história era apenas isso, mas sempre foi fundo na minha mente, me seguindo até hoje. Olhando para trás naquela noite, senti uma mistura de arrependimento e apreço. Lamento não ter respondido à irmã Ananda naquela noite. Lamento que você tenha dedicado a coisa sagrada a mim, mas eu ensinei estupidamente. Recusei. Desculpe por tê-la deixado triste e desapontada. Eu me senti um covarde, sem coragem, mas também aprecio essa memória, porque é uma lembrança maravilhosa e sagrada da minha infância. Essa foi a primeira semente que a irmã Ananda plantou em minha mente. Pela primeira vez na minha vida, senti o cheiro de suor, o cheiro de roupas, o cheiro de cabelo, o cheiro forte de mulheres. Eu estava em êxtase, fascinado. Pela primeira vez, senti com as mãos, com os olhos, com o nariz, com o paladar. Pela primeira vez, percebi o extraordinário poder da tentação. Desde então, a imagem de Ananda, uma mulher salgada, me assombrou para sempre. Lembrei-me de um Khmer dizendo: ficar bêbado leva apenas um dia, mas ficar bêbado com uma mulher é perder uma vida inteira. Talvez seja, desisti da minha carreira, desisti da minha juventude. Eu ainda me lembrava e ansiava pela figura da irmã Ananda até conhecer a senhorita Vitória. Os tambores, trombetas, tambores, mulas e queixas da ala de Bat-In acabaram de cantar a melodia de Lam Kok, trazendo-me de volta ao funeral de meu pai. Entre mim e meu pai, restava apenas um pequeno pedaço de tempo na terra. Apenas um último momento para olhar para ele. Eu me movi, tentei me levantar, peguei o caixão do meu pai para me despedir. Chorei em meu coração, contemplando essa perda e tristeza espiritual. Minha cabeça está girando, minha alma está quebrada. Eu amo meu pai, eu amo minha infância de fome, pobreza, murcha, inocente,
mais selvagem. Eu estava imerso em dor extrema, quando de repente uma mão macia agarrou minha mão. Eu voltei. Era a Ananda. Ela me encorajou. A vida humana é curta, a vida é curta, a vida está chegando. O mundo terreno está tão lotado que não chore para que você possa entrar no mundo das fadas com leveza. A irmã Ananda segurou minha mão com força, ficando perto de mim. As memórias da noite de assistir Remo e cantar no passado voltam. Parece que ela está muito perto de mim. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, de pé, ao lado dela, ao lado do caixão de meu pai. Olhei para ela como se quisesse me desculpar. Reli silenciosamente o poema de Nguyen Binh que minha irmã e meu pai me ouviram ler no passado. Quando eu era jovem, era pobre, o velho professor. Era rigoroso, a vida do distrito de Dio Hu, a lua acordou atordoada. Após o funeral de meu pai, a trombeta ficou em silêncio. A festa de agradecimento acabou e a casa ficou em silêncio. Minha mãe estava quebrada e eu estava desorientado como uma pessoa moribunda. Penso na vida, na jornada final, no ponto em que as pessoas morrem. Liguei para a senhorita Vitória, informando-a de que ficaria com ela até os 100 dias. Estou longe do Laos há muito tempo. Agora tenho a oportunidade. Fico mais tempo com minha mãe e aproveito velhos amigos para visitar novamente. A irmã Ananda foi a primeira pessoa que visitei, conforme prometido a ela no funeral de seu pai. Sua casa não é grande, localizada em uma rua deserta, cercada por muros altos, coberta de confetes crescidos. Toquei a campainha e ela saiu para me buscar. Seu cabelo estava em um coque alto e seu pescoço estava inchado. Fiquei chocado com as roupas que ela usava em casa. Uma camiseta branca, fina e apertada. Ela parecia cheia de energia e felicidade. Onde quer que vá, ele balança lá. Ela caminhou à frente, por trás. Notei que ela estava vestindo calças elásticas pretas finas. A uma distância muito próxima, eu estava livre para admirar. Quando ela chegou à porta, ela se abaixou para limpar os chinelos no corredor. Uma parte de trás, sob a bainha de sua camisa, estava exposta. A parte de trás de sua calça estava baixa, e a calcinha roxa estava esticada sobre ela. Ela me convidou para entrar em casa. Eu era tímido, a primeira vez que me sentei em um lugar tão estranho. Ela me perguntou o que beber. Eu disse, uma xícara de chá. Ela riu, falando naturalmente, como se quisesse dissipar a atmosfera tensa. Sua imagem digna no funeral desapareceu. Agora ela aparece como uma mulher convidativa e atraente, acessível e luxuosa. Ela segurou a xícara de chá e eu levantei minhas mãos para apoiá-la. Minha mão tocou a mão dela. O sentimento de pobreza e confusão da infância voltou. Bebi chá, observei a pequena e arrumada sala de estar. No altar está a foto de um homem com a patente de coronel. Eu perguntei sem jeito. Ela disse que era seu marido. Ele morreu de câncer na cabeça do pâncreas. O funeral acabou. Ofereci minhas condolências e pedi permissão para queimar um incenso para ele. Ela disse que, quando terminou a faculdade, foi para Hanoi para estudar mais. Ela o conheceu, que acabara de se formar na indústria de armas de mísseis da União Soviética. Os dois se casaram e tiveram um menino e uma menina. O filho segue a carreira do pai e atualmente trabalha em uma academia militar. E sua neta está trabalhando como estudante de doutorado em bioquímica molecular em uma universidade na China. Quanto a ela é professora de inglês na escola onde meu pai costumava lecionar no passado. Ela acabou de se aposentar. Eu perguntei, você ainda é jovem e saudável, por que se aposentou tão cedo? Ela disse que, testemunhando os últimos dias de seu marido, sentiu que a vida era curta. Ela quer descansar, valorizar e abraçar os meses de existência. As surpresas iniciais passaram. Sentei-me em frente a ela, conversei e observei seu rosto. Fiquei surpreso e interessante com seu rosto feliz, fresco e fácil de ver. Mais de um quarto de século se passou, e eu só senti o que minha mãe disse no passado. Além de elogiar a virtude e as boas maneiras, minha mãe sempre mencionava a imagem do parto,
fazendo com que minha mente naquele momento só pensasse nela. Depois de tantos anos lutando com a vida, percebi que minha mãe estava certa. Além disso, seu cabelo, rosto e figura são fontes abundantes, imensas e infinitas de emoções. É uma cola forte, mantendo a felicidade do marido e da mulher, e um smoothie que nutre o amor. Os velhos eram sofisticados, educados e científicos. Ela me convidou para comer bolo. Estendi minhas mãos para apoiá-lo. Houve outro momento de hesitação. Olhei para a fileira de botões em seu colarinho, que era bastante larga e profunda. O irmão mais novo em mim começou a se recusar a ficar parado. Mudei minha posição sentada, constantemente, para esconder minhas emoções explosivas sobre ela. Sentada em frente a ela, seu rosto era como uma orquídea da floresta. Suas bochechas estavam rosadas sem maquiagem, seu nariz estava aumentado, seu pescoço era grosso e sua figura feminina estava cheia de desejo. Pensei comigo mesma, ela é uma mulher que não precisa se exibir para ver seu carisma. Qualquer homem que a encontre deve ser tocado e sedento. Eu, silenciosamente, me culpei por ser superficial, infantil e arrogante nos velhos tempos. Joguei fora um tesouro da natureza, um arquétipo maravilhoso de beleza sobre-humana. Ela disse: mais da metade da minha vida como aventureira, agora eu te conheci, fiquei aqui por muito tempo com você e passei um tempo visitando meus professores, amigos e idosos. Eu perguntei: você não tem medo das calúnias? Ela sorriu distraidamente. Não é usado e eu não pinto batom para adorar. Pedi desculpas apressadamente pela minha pergunta. Suas palavras são gentis e elegantes, como o vento soprando, as nuvens voando. Suas sobrancelhas eram altas, seus olhos eram afetuosos e bonitos. O céu a abençoou com belas feições que contém vento liu. Olhei em seus olhos e uma tristeza surgiu em meu coração. Eu perguntei: você infelizmente adoeceu e morreu? Você pensou em andar de novo? Ela suspirou e respondeu: o que vier virá, como o destino pode ser evitado. Então, ela explicou ainda: eu não quero ser uma pessoa bagunceira e chamativa. Anatomia e fisiologia têm suas próprias leis. Ela está em seus primeiros anos, seu desejo ainda é abundante, mas a solidão é atormentadora. Esse desejo ainda está urgindo. O fogo do amor ainda está queimando à noite. A fisiologia provou que a combinação de homens e mulheres traz um estado de paz, amor pela vida, confiança, alegria, perdão e satisfação. Além disso, também reduz a pressão arterial, diminui a frequência cardíaca, ajuda o corpo a ser saudável e a dormir bem. É um presente inestimável de Deus, como poderia ser jogado fora. Então, ela disse em inglês: não quero perder este presente maravilhoso. Ela também não quer usar uma camisa justa falsa e irreal. Ela leu para mim um versículo: até Deus nasce do sangue. Ela é apenas uma mulher cheia de desejos humanos. As histórias agridoces do passado, presente e futuro nos aproximaram desde que não sabemos quando. Ela começou a tomar a iniciativa, como nos velhos tempos, quando estávamos juntos nas noites de inverno em um ninho de palha, lendo romances. Vislumbrei a fragrância de suas bochechas, o cheiro de sua terra natal, o cheiro de palha, o cheiro de flores de toranja, o cheiro do rio, cobrindo o cheiro da minha infância sonhadora. O fogo do amor acendeu. A sensação de descobri-la pela primeira vez sob a figueira de bengala na noite de assistir Remo no passado reapareceu. Minhas mãos perderam o controle. Meu coração estava agitado. Olhei em seus olhos como se quisesse pagar a dívida da minha infância. Eu não conseguia mais deixar seus braços, sentindo-se atordoado e precário. Seu rosto estava erguido, esperando. Começamos como sonâmbulos, perdidos no jardim do Éden. As mulheres são fáceis de ter algumas mãos. Ela é muito arrogante. Ela abriu um novo horizonte, acolhendo-me perdido no reino das fadas. As colinas e vales coincidem entre si, um complexo criado em harmonia com a extraordinária beleza
de uma mulher adulta. Damos e recebemos sentimentos apaixonados. Perguntei a ela: você se lembra de mim depois da noite na Toranja, no passado? Ela disse: sim, mas ainda estou ocupada no fim das nuvens, sem esperança, sem notícias, sem promessas. Ao mesmo tempo, a filha foi empurrada por seus pais, a diferença de idade e o ritual feudal eram pesados. Essas lanças parecem intransponíveis. O passado está em harmonia com o presente. Eu olho para ela. Ela não tem um físico de salgueiro, mas é arquitetada ao contrário, maciça, mas magnífica. Não sofisticada, não promíscua, sem professora. Nós nos misturamos ao vasto litoral. Ela se contorceu, eu derreti, diligentemente nas intermináveis correntes oceânicas da loucura. Eu só sei que ela estava sonhando e depois desmaiou. Éramos como cair no reino da vida e da morte. Pensei na senhorita Vitória, com quem eu morava com uma permissão válida. Pensando em Marina, ela é uma benfeitora e uma amante adorável. Eu me usei, com medo da culpa do adúltero. Um filósofo ocidental disse certa vez: as mulheres são o ideal imortal, o corpo religioso, o altar sagrado que os homens não podem superar. No passado, eu era gentil e tímido e não ousava arriscar minha irmã na Toranja por medo de cometer um crime grave. Agora sou covarde novamente, incapaz de vencer a tentação. Eu cometi adultério. A tristeza continua doendo e dilacerando. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração. Não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você, enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.